Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação: Washington Araújo. A vida da gente, então, é muito breve. É um sopro. O mundo de Deus dispensa qualquer coisa que seja matéria. Nesse sentido, algo que sempre me comoveu a alma desde criança, o garoto pré-jovem com 11 anos, era a busca da espiritualidade. Eu sempre, desde criança, meu pai e minha mãe, com seu profundo amor pelos filhos, enfileirava os 5 dos 6 filhos que já eram nascidos para eles fazerem 2 orações antes de dormir. A primeira oração era o Pai Nosso, que a gente fazia de joelhos. A segunda oração era: meu santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guia, me protege. Amém. Minha mãe, muito sábia, dizia sempre: nunca esqueça de falar com o anjo antes de dormir, porque senão vem coisa ruim, vai misturar os sonhos de vocês, vai botar uns de pernas para o ar, vai fazer vocês quebrarem a perna durante o sonho, acordar chorando, vocês vão ter pesadelos. O santo anjo do Senhor é para proteger essas coisas que podem acontecer no mundo do sonho. E isso sempre me interessou muito. Conhecer o mundo dos mistérios, a linda oração de Abdu'l-Bahá, que Luiz Eduardo Couto nos brindou com sua bela voz e espiritualidade a todos. Tem um trecho que diz assim: ó Deus, dá-nos compreensão para que possamos conhecer os mistérios divinos. Olha, isso é muito sério, isso é muito importante. Quer dizer que então nós não temos compreensão, a gente não sabe o que são esses mistérios divinos, mas esse mundo que a gente vive é o mistério escancarado. Se nós tivermos olhos espirituais, ouvidos espirituais, mentes espirituais e corações espirituais, nós vamos ver que a única coisa que importa nesse mundo é o sopro de Deus quando criou toda a sua humanidade. Então, eu conheci a Fé Bahá'í aos 16 anos, aos 19 eu já estava falando da Fé Bahá'í em Piracicaba. Depois eu já estava morando um período de minha vida entre os índios Quiriris. Depois, dando um salto aos 33 anos, eu já estava em Frankfurt como escritor brasileiro convidado para a Feira Internacional do Livro. 60 escritores tinham sido convidados. Na falta, talvez, de alguns melhores, eu terminei entrando nesse elenco. E fui para lá. E um dia, conversando com Paulo Coelho, eu falava para ele sobre o fascínio que eu tinha pela espiritualidade, pelos anjos. Vejam só como esse mundo é divertido. Paulo estava lançando o seu livro Diário de um Mago, da Alemanha, e eu, Nova Ordem Mundial, Novos Paradigmas. No dia seguinte, tomei o café da manhã com o Leonardo. E falei: Leonardo, por que você não economiza meu tempo? Meu tempo é tão cheio de coisa, não quer dizer que o seu não seja, o seu também deve ser. Mas eu estou falando do que eu sei. O meu tempo é muito curto, não tenho tempo para nada. Porque ser feliz me cansa, é muita coisa para ser feliz. Porque se eu não faço as coisas, eu fico triste, então eu tenho que estar fazendo o tempo todo. E Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Magnânimo, Deus é o Misericordioso, Deus é o Potentíssimo, Deus é o puro do puro, Deus é o Alfa e o Ômega. A única coisa que ninguém diz é que Deus é insaciável. Deus nunca se sacia com nada. Você faz, ele sempre pega a alma da gente, vê que o esboço não está bom, devolve para a prancheta dele, e a gente tem que ralar e tentar melhorar. E não é por nada que Deus fala que teu dia de hoje seja melhor do que o teu dia de ontem, que tua manhã de hoje seja melhor do que tua noite anterior.
Deus, então, nos diz que nós devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Porque a condição espiritual da alma humana, que chega aos mundos de Deus, quando se separa desse corpo, é a espiritualidade do momento da morte física. Isso é muito poderoso. Será que nós estamos preparados se acontecer algo muito grave e amanhã nenhum de nós estejamos para convocar outra reunião por Google Meet ou por Zoom, para fazermos orações virtualmente e de repente a gente não está mais vivendo nesse plano? Será que nós estamos preparados? Não posso falar por vocês, pelos semblantes parece que estão sempre preparados, mas eu estou profundamente despreparado, extremamente dissociado de minha natureza espiritual mais elevada, que é a submissão completa à vontade de Deus. E aquela manhã de setembro de 1994, eu falava para Leonardo Boff: meu querido, como eu não tenho tempo para nada, me escreve um livro sobre os anjos, esse assunto me fascina. Ele olhou para mim com aquela barba de profeta do Antigo Testamento, parecia Zacarias, Jeremias, e disse: ô Tom, falar de anjo é uma coisa muito séria, é um tema subversivo dentro da igreja. Anjo não é um assunto pacificado ainda. E se tem alguém que deveria escrever um livro sobre anjo, deveria ser você. Primeiro porque você é Bahá'í, e o Bahá'í vê todas as sinfonias de Deus por todos os flautistas. Eu bem que me esforço, mas eu só consigo ver a sinfonia mais clara e límpida através de Jesus Cristo. Então os meus anjos estariam muito limitados ao cristianismo. Mas os anjos de um Bahá'í já começaria logo falando de Moisés, passaria por Buda, ia para Krishna, ia a Zoroastro, dava uma volta e um rolê, chegava em Muhammad, e até chegaria a Bahá'u'lláh, e ainda teria muita coisa para falar. Então, eu devolvo a você o desafio, e eu acho que eu tenho argumentos sólidos. Escreve um livro sobre os anjos. E assim, eu escrevi esse livro aqui, O Despertar dos Anjos. Bem, eu sou, na época, um mero diretor de Banco Federal, né? Minha trajetória, do ponto de vista espiritual, eu tenho muito ressentimento do quanto eu poderia ter avançado e progredido. Do ponto de vista profissional, eu não tenho nenhum ressentimento, eu já conquistei tudo que eu queria profissionalmente. Qualquer outra coisa é exagero. E é perda de mais tempo do que eu já perdi com minha carreira profissional. Mas aquilo me tocou fundo, e quando eu saí dali, eu disse: Bahá'u'lláh, manda anjo escolhido, porque eu quero falar dos anjos. Mas eu quero que seja a voz que tu ordenes aos anjos. Então, eu comecei umas viagens. Eu fui primeiro ao Egito, pesquisei sobre anjos. Depois eu fui à Terra Santa 3 vezes, pesquisar sobre anjos. Lá na Terra Santa, quem aqui já esteve em Haifa, levante o braço. Quase todo mundo, né? Por isso é bom falar com esse pessoal de Piracicaba. O povo é todo viajante, todo viajado, né? Pois é, lá quando você está em Haifa e sobe o Monte Carmelo, você tem a impressão, quando está andando entre aqueles ciprestes, que atrás de cada pedra tem uns 3, 4 anjos conversando. Que em cada caminho daquele tem uns 5 anjos jardineiros cuidando daquelas plantas. Você tem a nítida impressão de que Deus abençoou aquela terra com seus passos e com as lágrimas dos anjos fez frutificar aquelas flores. Eu estava profundamente emocionado na Terra Santa. E a pesquisa continuava, ia me levar até o Taj Mahal na Índia. E então,
eu vou lá para a inauguração do Templo Bahá'í de Lotus, em Nova Delhi. Era dezembro de 1986 e foi uma experiência magnífica. Eu sempre pensava como deve ser bom fazer oração, Zé Lopes, dentro de uma flor. E o Templo Bahá'í é a flor de lótus. Então, Luiz Eduardo Couto, eu entrei dentro da flor e comecei a fazer as orações. E passei a ter, assim, uma impressão magnífica de como Deus, uma vez mais, caminha sobre a face da terra. Como Ele é generoso com a gente, como Ele é aquela expressão da Epístola do Fogo. Ó tu, paciência do mundo. Nova Delhi eu conheci muito sobre os anjos, do Bhagavad Gita, de Krishna, de Arjuna. Foi uma experiência maravilhosa. Mas a história tinha que continuar. E eu já estava em algum momento tão cansado de viagens que eu dizia, não foi boa aquela hora que eu aceitei o desafio do Leonardo para escrever sobre anjo, dá trabalho. Primeiro que anjo não precisa se preocupar com viagem, ele tem asa, né? Então ele vai para tudo que é lugar, não está nem aí, não tem alfândega, não tem que gastar com hotel, não tem nada. Anjo, eu acho que ele nem se alimenta, porque ele vive o tempo todo leve e traz. Não estou dizendo que anjo é fofoqueiro, mas o trabalho dele é esse, é levar e trazer as coisas de Deus. Ele vai e traz coisa para a humanidade, vai para lá, vai para cá. Não tem nada de importante no mundo que os anjos não estejam. Eles estão sempre ali na coxia do palco da história humana, fazendo acontecer as coisas. Então eu fiquei muito impressionado com esse novo aspecto dos anjos na visão do hinduísmo e resolvi então ir ao México, fazer orações lá na pirâmide da Luna, em Teotihuacan, a cidade dos deuses. E que beleza ver os seres alados, os astecas, toltecas, olmecas. Foi uma experiência magnífica. Bem, gente, eu queria dizer para vocês que só não vê anjo quem não quer. Porque os anjos são mais reais do que vocês nos seus avatares aqui nessa reunião Google Meet. Eles são muito dados. Se você mostrar amor a Deus, eles se aproximam. Se você fizer muitas orações, eles não te deixam mais em paz. É o tempo todo querendo que você faça oração com eles. E eles são tão humildes, tão servidores, que eles sabem que cada vez que a gente pronuncia uma oração, tem um anjo para pegar a oração e levar para entregar a Deus. Então eles fazem fila disputando quem é que vai levar a oração da Sônia, do Tom, do Edson Augusto, do Kim Reis, da Vana Naval, da Ângela Mirandola, dos Silos, do Luiz Campos, da Angélica. Os anjos, eles ficam só nessa disputa amorosa, quem é que leva as orações primeiro e entrega para Deus. E aí, eu queria que a gente pudesse ter essa noite, uma noite alada, uma noite de sentimentos nobres e elevados, uma noite de pura espiritualidade. Como eu cresci como católico, eu realmente sempre acreditei em anjo, até chegar à idade adulta. Mas agora eu me vejo acreditando em anjos mais do que nunca, depois que eu me declarei Bahá'í, em 1975. Mas eu não me refiro ao tipo de anjos que a gente vê naquelas pinturas antigas, com aquelas auréolas em cima de suas cabeças, com asas transparentes, o rosto beatífico, aqueles mantos de luz. Não é esse tipo de anjo que eu estou falando. Porque essas são as representações, apenas símbolos para a alma humana de que os anjos são sinais do poder de Deus, de sua bondade e de sua luz. Nós sabemos que a forma como a divindade se revela à humanidade é através dos manifestantes, como Zoroastro, como Buda, Moisés, Cristo, Mohammed, a gente chama também de Maomé, e mais recentemente, através do Bab de Bahá'u'lláh. Esses manifestantes, eles sempre trazem à existência os seres alados e angelicais, porque eles desempenham uma função profética que é
transcendental. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles tiveram visões e sonhos com os anjos, e em muitos casos esses profetas foram socorridos pelos anjos, ou receberam desses anjos uma mensagem de Deus especificamente dirigida a eles. Por isso que eu acho que o maior correio, o mais eficiente correio do mundo, é o correio angelical. Primeiro porque não falta carteiro. Deus, com uma piscada, faz logo 1 milhão de anjos surgir. Deus, quando diz uma coisa, o anjo já complementa e já sai correndo. E todo mundo quer servir. É impressionante como o mundo angelical é o mundo da servitude abnegada, completa. É um mundo em que não existe vontade própria. É como começar a vida eterna ainda aqui. Claro, essa vida eterna, quando começa ainda aqui, é porque o ser humano se transformou em santo. E de santo virou criatura angelical. É interessante ver que dos 66 livros da Bíblia, pelo menos 30 deles falam dos anjos. Daí tem uma antiga crença dizendo que os anjos eram uma invenção dos judeus. Esse pode. 66 livros da Bíblia, 30 fala de anjos. O pessoal começou a boca pequena a dizer, isso é coisa que os judeus criaram, esse negócio de anjo, porque o tempo todo eles estão lá aparecendo. Mas, meus queridos, quando os anjos aparecem, eles anunciam eventos bombásticos, de grande magnitude. Por exemplo, dizer que Eagles, a banda, vai voltar a tocar, não é um negócio tão difícil. Dizer que os Beatles, os 4 fabulosos de Liverpool, vão voltar a compor outras Yesterday, Something, Let It Be, também é um pouco difícil. Não é impossível, porque uns já estão até no outro plano, né? Nós temos agora o Paul por aqui, né? O George, creio que ainda está entre nós, né? Mas o Lennon, o Ringo está, o George já partiu também, mas avisar que os Beatles vai voltar a se reunir, o que a banda Eagles, que eu adoro, com seu Hotel Califórnia, aquele solo maravilhoso que parece uma oração, a gente fica muito tocado, muito emocionado, mas não é um grande evento, né? Pois bem, os anjos, eles anunciam realmente os grandes eventos da história da humanidade e da criação inteira. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, a gente encontra no livro de Lucas, escrito assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago as boas novas, as novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então vocês veem logo que o anjo, quando chega, já vai logo mandando ver, né? Já diz logo que lá na cidade de Davi já nasceu logo o Salvador, e é isso, né? E ele é Cristo e ele é o Senhor. E então, estamos olhando aqui o cristianismo, na infância de Jesus, os anjos ficam protegendo o menino Jesus o tempo inteiro. Basta vocês imaginarem o horror que era José e Maria com a criança de colo, amamentando, bem pequenininho, muito mais novinha do que a Lua, filha do Rafael, e Maria e José saíam com essa criança fugindo do Egito, né? Porque havia um mandato, né? Para que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas, né? Para que o prometido desse povo judeu não venha aparecer para querer ser rei dos reis. E aí a gente encontra em Mateus o seguinte: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo:
levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes haverá de procurar o menino para o matar. Gente, se isso não é proteção, eu não sei o que é proteção, porque o anjo foi despachado, chegou logo de cara na casa de Maria, fala logo com José, que é o pai da família, levanta e sai, cisca daqui, porque Herodes vai querer matar o seu filho, o menino Jesus. Isso é o que Mateus está contando, o evangelista, né? Depois a gente vai ver que antes São José já havia sido estimulado por um anjo a se casar com Maria. Que anjo é fofoqueiro? Não é porque estava na história. O anjo chega e bota na cabeça de José que, olha, é o momento de você encontrar essa moça, ela é muito virtuosa. É Maria. E então a gente vai observar que ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, o anjo está lá no ouvido de José dizendo que está na hora de casar com Maria, né? Depois a gente vai ver que os anjos aparecem para dizer a José que está na hora de retornar a Nazaré, porque já passou o édito do Herodes de matar todas as crianças pequenas. Então vocês viram, em poucos momentos, que hoje nós não temos todo o tempo do mundo, e esse tema eu vou falar com um tempo muito curto, mas eu acho que eu ofereci meus últimos 30 anos da minha vida a estudar anjo. Bem, se a gente não pode ser anjo, pelo menos pode estudar, né? Não está proibido. Então a gente fica estudando. Então eu acredito que vocês já viram o anjo anunciando, né, desde o casamento de José com Maria, o anjo dizendo para fugir do Egito, correr para ir para a Terra Santa, para não ser morto por Herodes. Depois nós vamos ver que o anjo aparece para anunciar que Maria está grávida, esperando o Salvador. Mas tem um outro ponto muito importante que eu selecionei para compartilhar com vocês. Viu Maria Isabel, viu Ângela, Edson, Augusto. Eu acho que é a notícia, Luiz Campos, de maior impacto nos 2000 anos do cristianismo, que é um momento de infinita comoção, de desespero, de amor, de profundo amor, que é, depois de Cristo, a ressurreição dele. Porque, veja só, Cristo havia sido crucificado e estava raiando o primeiro dia da semana. Maria Madalena e uma outra Maria foram ver o Santo Sepulcro, né? Quando começou um terremoto, as paredes começaram a se mexer, a terra começou a fraquejar, e Maria Madalena com essa outra Maria tinham ido para o Santo Sepulcro, que era onde Cristo estava depois da sua crucificação. Aí a gente vai ler na Bíblia o seguinte: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Então o anjo chegou, tirou a pedra da porta da caverna e se sentou sobre ela, né? E o aspecto do anjo era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, medo do anjo, ficaram muito assombrados, como se estivessem mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então vejam só, não é brincadeira, os anjos estão em todas. Quem avisa e quem tranquiliza Maria, Madalena e a outra Maria, que não é para ficar tão alarmada porque o corpo de Jesus não estava mais lá, porque Jesus já tinha ressuscitado. É um anjo que vem falar isso, né? Vocês lembram também que Jesus ficou 40 dias no deserto, enquanto vivia entre feras, e lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que os anjos o serviam.
Aqueles 40 dias, Jesus não estava de todo sozinho, não. Tinha lá um monte de anjos servindo ele. É o que o evangelista Marcos fala, né? Vamos lembrar também que quando Jesus está na maior agonia, ele suplica ao Pai que afastasse aquele cálice dele. Afasta de mim esse cálice, renunciando à sua vontade em favor da vontade de Deus. Quando Jesus disse, afasta de mim esse cálice, apareceu-lhe um anjo do céu que o consolava. Gente, isso está em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 41 em diante. Bem, tendo sido aprisionado de forma tão humilhante, Jesus foi abandonado até pelos discípulos, mas ainda assim, Jesus abriu mão de convocar em seu auxílio, agora, naquele instante, mais de 12 legiões de anjos. Isso está em Mateus. Veja só, pela primeira vez fala numa quantidade de legiões de anjos. Quando Bahá'u'lláh, muito tempo depois, vai dizer que quando a gente se levanta para servi-lo, para servir a Deus, para estabelecer o reino de Deus na terra, Bahá'u'lláh diz que cada um de nós será auxiliado por legiões de anjos. Só não acredita nisso quem é doido. Como eu não sou doido, eu acredito. Eu nunca saio para o ensino sem imaginar que tem um monte de asa em minha volta. Eu nunca falo da fé sem imaginar que tem um monte de anjos do lado. Porque está prometido. E se eu confio em quem faz a promessa, eu tenho que confiar em tudo. Não é só um pedacinho que eu acho bonitinho. Ah, eu adoro, teu coração é meu lar, santifica-o para a minha descida. Teu Espírito é a sede da minha revelação. Purifica-o para que nele eu possa me manifestar. Eu não posso gostar só dessa palavra oculta porque ela é linda. Eu tenho que gostar também quando ele fala que todo aquele que se levantar em meu nome para ensinar a causa, legiões e anjos escolhidos o acompanharão. Eu acredito nisso. Bem, vejamos um pouquinho rapidamente de Muhammad, Maomé. No ano 610, Maomé teve a primeira visão do arcanjo Gabriel. Aliás, se existe um anjo que é popstar, que está em todas, que é bilheteria esgotada, é o anjo Gabriel. Gabriel é o cara. Você chegar lá nas hostes angelicais e dizer, conhece aí o Gabriel? Pronto, todo mundo fica ali em volta, porque é o cara que tem os babados de Deus, sabe os mistérios, entende de tudo. E quando é uma missão complicada para executar, Deus chama logo Gabriel. É o que eu entendi. Porque ele só aparece assim em grandes eventos, grandes efemérides, né? Pois bem, no ano 610, Muhammad tem a sua primeira visão com o anjo Gabriel. Essa visão deixou Muhammad tão perplexo, tão assombrado. Ele até pensava que não era anjo, aquilo era um demônio. E foi lá acalmar Khadija, a sua esposa. Não, fica calma, é um anjo do Senhor. E depois desse primeiro evento, se passaram 3 anos sem que Muhammad tivesse o privilégio de encontrar de novo com o anjo Gabriel. E Muhammad já estava com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele tinha uma tia, sempre tem uma tia que às vezes dá trabalho, né? Toda família tem uma tia assim. Muhammad também tinha uma tia trabalhosa. Essa tia disse assim: Muhammad, meu sobrinho, esse seu demônio, Gabriel, lhe abandonou e ele te odeia. Para que foi falar isso? Muhammad já tinha um pouco de medo e não ficou nem um pouco satisfeito com isso, né? E para fugir do anjo Gabriel, ele resolveu escalar, deu uma de alpinista, subiu a primeira montanha que ele achou, subiu, foi lá para cima, com o intuito de se jogar de cima da montanha, despencar. Eu não entendo, realmente tem umas coisas dos mensageiros de Deus que dá trabalho para a gente entender, viu, Zé Lopes? No Alcorão, a gente encontra na Sura 1 o seguinte: de manhã e de noite, quando tudo está no mais profundo silêncio, teu Senhor não te abandona nem te odeia. Portanto, não moleste o órfão, não afaste o mendigo e sê arauto da generosidade do Senhor.
Nós sabemos que o Alcorão, em árabe, significa a leitura por excelência. Então, quando alguém diz, eu li o Alcorão, está dizendo, eu li a leitura por excelência. E esse livro sagrado contém as revelações feitas por Deus a Muhammad nos últimos 23 anos de sua vida. Adivinha através de quem? Acertou, através do anjo Gabriel. Não disse que Gabriel está em todas? 23 anos o anjo Gabriel ficou revelando o Alcorão para Muhammad o tempo todo. É como se Muhammad, para onde olhasse, o anjo Gabriel aparecia, porque foi 23 anos fazendo a revelação do Alcorão, né? E ele fez de diversas maneiras, diz o Alcorão. Às vezes, Gabriel, Muhammad escreveu, toma a forma de um homem que fala comigo, assim como fala com um homem. Às vezes ele surge como um ser especial, com asas, e eu guardo tudo que ele me diz. Outras vezes, Gabriel é como uma campainha tinindo em meus ouvidos. E essa é a prova mais árdua. Quando termina esse estado de êxtase, continua Muhammad, eu me lembro perfeitamente de tudo, como se tivesse ficado gravado em minha memória. Não é impressionante isso? Pois é. É assim, também tem muitas amizades que às vezes começam com o pé atrás, depois viram uma amizade super profunda e íntima, né? Vocês veem que Gabriel com Muhammad ficaram inseparados, unha e carne o tempo todo, e como ele ficou feliz depois, né? Vamos dar mais um pulo, viu, Hussein Chayane, querido Hussein? Quando Bahá'u'lláh recebeu o manto de profeta, em hora tão crítica e em circunstâncias tão aterradoras, vejam só, Bahá'u'lláh estava preso no Siachal de Teherã. Siachal era a cova negra, era um calabouço subterrâneo que antes, muito tempo antes, tinha sido um banho público, um lugar nauseabundo, pestilento, horroroso. Foi lá que o Supremo Espírito, que é como Bahá'u'lláh se refere, revelou-se personificado a ele por uma jovem, a sua torturada alma. Esse momento único, vai escrever Shoghi Effendi, aquela comovedora experiência de Moisés ao ser confrontado com a sarça ardente no deserto do Sinai, a de Zoroastro, quando uma sucessão de 7 visões o despertou para a sua missão. Assemelhou-se também à de Jesus, quando, saindo das águas do Rio Jordão, ele viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer na forma de um pombo sobre ele. Assemelhou-se àquela jovem, falando com Bahá'u'lláh no Siachal de Teherã, em 1853, agosto, quando Muhammad estava na caverna de Hira e fora à cidade de Meca. E a voz do anjo Gabriel disse a Muhammad que ele, Muhammad, exclamasse em nome de teu Senhor. Semelhou-se também ao abençoado Bab, quando em sonho ele se aproximou da cabeça sangrenta do imã Hussein, sorvendo o sangue que de sua garganta dilacerada pingava, acordou para descobrir que ele, o Bab, era o escolhido recipiente da efusiva graça do Todo-Poderoso. Meus queridos, não é de se admirar que Mullah Hussein, o Bab, o primeiro que recebeu e acreditou na missão divina, profética do Bab, sentia a influência angélica daquele acontecimento. E depois o próprio Mullah Hussein chama Nabil Yazan para o canto e diz para Nabil Yazan, o autor dos Rompedores da Alvorada, o seguinte: eu senti que eu possuía tal coragem, tal poder, que se o mundo e todos os seus povos e seus potentados se levantassem contra mim, eu só, destemido, resistiria à sua investida. Então vocês veem que quando
O Bab está declarando sua missão na noite do dia 23 de maio de 1844, a Babul Bab, Mullah Hussein, dizendo: eu sou o prometido, eu sou o prometido. Mullah Hussein disse que era como o anjo Gabriel falando: paz, paz, aqui só tem paz, louvado seja Deus. Mullah Hussein disse que estava assim, com os joelhos tremendo. Era como se tudo tivesse fora do lugar e uma atmosfera de paz, de amor, de profunda serenidade habitasse entre eles. Mas não vamos ficar com minhas palavras, vamos ver as palavras textuais que Mullah Hussein vai contar para o Nabigo, viu, Edson Augusto? Mullah Hussein disse: o universo parecia-me nada mais que um punhado de pó em minha mão. Eu parecia ser a voz de Gabriel personificada, chamando toda a humanidade: despertai, pois despontou a luz do amanhecer. Levantai-vos, pois sua causa se tornou manifesta. O portal de sua graça está completamente aberto. Entrai, ó povos do mundo, pois aquele que é o vosso prometido já veio. Em uma ocasião, contar para vocês, são meus amigos muito queridos. Edson, dá um abraço para a Rosa, antes que eu me esqueça. Em uma ocasião, Bahá'u'lláh estava envolvido em muitas aflições, em muitos pesares, e a gente encontra essa confidência de Bahá'u'lláh, onde o anjo Gabriel volta a oferecer sua ajuda, seu auxílio, assim como ele já fizera no passado ao confortar Cristo no Monte das Tentações. Olha as palavras de Bahá'u'lláh. Sempre que eu procurava entregar-me ao silêncio e repouso, eis que a voz do Espírito Santo à minha direita despertava-me, e o Supremo Espírito aparecia-me. O anjo Gabriel me encobria com sua sombra, e o Espírito da glória se agitava dentro de meu peito, concitando-me a levantar e a romper meu silêncio. Então, o Bahá'u'lláh estava imerso em amarguras, em aflições indescritíveis, né? E diz que o anjo Gabriel chegava para protegê-lo, né? E o Espírito da glória se avolumava dentro de seu peito, dizendo: levanta-te e rompe teu silêncio. A maioria das vezes, escarnecidos, ridicularizados, humilhados, a gente sabe que os profetas de Deus, os manifestantes de Deus, sempre muito perseguidos, né? E que se não fosse uma vontade própria que os faz vestir o manto da autoridade divina, o contrário, é o próprio Deus quem convoca os manifestantes dele próprio para a missão profética. Por isso Bahá'u'lláh diz: o sol da guia dá-me testemunho. Tivesse estado em meu poder, eu não teria, sob quaisquer circunstâncias, consentido em me distinguir entre os homens. Pois o nome do qual sou portador não se digna associar-se em absoluto a essa geração cujas línguas estão maculadas e cujos corações são falsos. Sempre que eu queria guardar silêncio e estar quieto, eis que a voz do Espírito Santo, à minha direita, a despertar-me, e o Espírito Supremo aparecia-me diante de minha face. Enquanto o anjo Gabriel me amparava e o Espírito da glória se movia dentro de meu peito, mandando que me erguesse e não mais guardasse silêncio. Tem uma epístola que Bahá'u'lláh mandou para um dos seus fiéis seguidores, chamado Muhammad Hussein, que foi um dos primeiros Bahais de Shiraz, no Irã, a terra do Bab. Ele tinha recebido o título de Bahá'u'lláh de Wafá, que quer dizer fidelidade. Nessa epístola que Bahá'u'lláh manda para Wafá, que é o Muhammad Hussein lá de Shiraz, Bahá'u'lláh revelou: o prometido, ele mesmo desceu do céu, sentado na nuvem carmesim, com as hostes da revelação à sua direita,
e os anjos da inspiração à sua esquerda. E se cumpriu o decreto do mando de Deus, o Onipotente, o Todo-Poderoso. Bem, o pouco caso com que os reis da terra receberam as epístolas de Bahá'u'lláh em 1868, e vocês sabem, receberam a Rainha Vitória, Napoleão III, o Tsar Nicolau, o Kaiser Guilherme, o Sultão Abdul Hamid, recebeu Naziruddin Shah, recebeu várias cabeças coroadas, vários presidentes das repúblicas receberam a mensagem de Bahá'u'lláh, são as suas epístolas aos reis, Ló e Raiz. Eles, praticamente todos, trataram com muito desdém, com muita zombaria essa mensagem que receberam, Bahá'u'lláh diz assim: Vós vos mantivestes indiferentes até que os sacerdotes da Pérsia, aqueles cruéis, pronunciaram sentença contra o Báb e injustamente o trucidaram. Seu espírito ascendeu a Deus, e os olhos dos moradores do paraíso, dos anjos próximos dele, choraram por causa dessa crueldade. Veja só Paulo Soares Sotoski, que situação, Bahá'u'lláh repreende as cabeças coroadas porque eles não fizeram nada para impedir o trucidamento, o assassinato cruel do abençoado Báb, E Bahá'u'lláh diz que os moradores do paraíso supremo e os anjos próximos de Deus choraram por causa dessa crueldade. Eles vendo o seu poder temporal sendo ameaçado pelo surgimento da manifestação de Deus, os líderes das religiões se coligaram com os poderosos da época, emitiram heresias, inverdades contra o emissário divino, e isso aconteceu com o advento do cristianismo, do islamismo e da fé bahá'í. Nesse momento, então, surgiram muitas questões teológicas que eram levantadas sobre o cumprimento literal das profecias das Sagradas Escrituras. Uma dessas era aquelas profecias que mencionavam a vinda dos anjos. 20 mil anjos virão com o Senhor das hostes. O mensageiro de Deus assegura que esses anjos são aquelas pessoas reforçadas pelo poder do Espírito e que com o fogo do amor de Deus consumiram todas as qualidades e limitações humanas, adornando-se com o atributo dos seres mais excelsos e dos querubins. Gente, lembra da mãe de Ashraf? Se o filho dela não era um anjo, e se ela não era um anjo, eu não sei mais quem é anjo, porque ela está numa casa e de repente cai uma bola no chão, ela toma um susto, se abaixa, pega o que ela imaginava ser uma bola e é a cabeça decepada de seu único filho, Ashraf. Essa mulher tão firme olha para o rosto do filho amado, beija-lhe a fronte e arremessa de volta a cabeça de seu filho, dizendo: o que eu dei a Deus, eu não quero de volta. Quem não lembra de Suleiman Khan? Se Suleiman Khan, Hussein, Paulo, Angélica, Sônia, se Suleiman Khan não é um anjo, quem é um anjo? Ele caminha pelas ruas da cidade, com o corpo todo aberto em feridas e com velas acesas dentro das feridas. Mas Suleiman Khan está cantando, está recitando
odes de amor ao Bab e a Bahá'u'lláh, Suleiman Han está tão arrebatado pelo Espírito de Deus que ele só quer festejar o seu martírio. Os guardas vão, dão um safanão nele, outro empurra ele no chão, outro joga umas pedradas no rosto, e ele continua cantando, bailando, dançando. Quanto mais insultado, quanto mais sofrido, mais Suleiman Han já não é mais desse mundo, já habita as mansões do paraíso de Deus. Mas de repente um guarda pega querosene e joga sobre a cabeça de Suleiman, e quando vai riscar o fogo na cabeça dele, como uma forma de intimidá-lo, para que ele não ficasse mais cantando, nem recitando poemas, nem dançando, Suleiman desperta. Ele começa a chorar, e ele chora muito. O guarda fala: cadê tua coragem? Cadê tua firmeza? Dança de novo, pula, canta. Fala com amor deste teu falso profeta. Por que agora estás chorando? E Suleiman Han diz: eu estou chorando porque essa cabeça que você vai incendiar um dia foi abençoada com o suave toque da mão do Bab. Meus queridos, se Suleiman Han não era um anjo, eu não sei o que é um anjo. Bahá'u'lláh fez uma profissão de fé, revelando que certas pessoas vos têm dito: ele é quem teve pretensão de ser Deus. Por Deus, esta é calúnia flagrante. Ou seja, Bahá'u'lláh está dizendo: eu nunca tive pretensão de ser Deus. E continua Bahá'u'lláh: sou apenas um servo de Deus que acreditou nele e em seus sinais, e em seus profetas, e em seus anjos. Se Bahá'u'lláh acreditou nos anjos de Deus, nós que somos teus seguidores, não iríamos acreditar? Em uma epístola que ele manda ao clero e aos seguidores de diversas fés, Bahá'u'lláh transmitiu essa visão maravilhosa. Ele diz que a terra foi sacudida, as montanhas se desvaneceram e os anjos surgiram, grau por grau, diante de nós. A maioria do povo está confusa em sua embriaguez e mostram a eles em suas faces as evidências da ira. Assim fizemos reunirem-se os perversos. Nós os vemos correndo para seu ídolo. Bem, Bahá'u'lláh se refere em um outro momento a Muhammad e diz que todos os povos e raças que habitam a terra chorarão e lamentarão e verão aquela beleza divina vir do céu sobre as nuvens com poder, grandeza e magnificência, enviando seus anjos com um grande som de trombeta. Vejam Enoque e Olinda. Enoque e Olinda chega... É muito cruel o que aconteceu em Enoque e Olinda. Outro dia a gente fala. Bahá'u'lláh diz que tem muita futilidade no cumprimento literal das profecias. Ele fala: julgai imparcialmente. Se as profecias registradas no Evangelho fossem cumpridas literalmente,
Se Jesus, filho de Maria, acompanhado de anjos, descesse do céu visível sobre as nuvens, quem iria se atrever a descrer? Quem ousaria rejeitar a verdade e se tornar desdenhoso? Esse ponto, Luiz, eu queria chamar a atenção. Por que são tão poucos os seguidores de Bahá'u'lláh? São 7,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. A Terra, que Bahá'u'lláh diz que Deus fez erguer o seu trono. E são estimados 7 milhões de Baha'is. Bahá'u'lláh diz que cada um de nós deve buscar reconhecer a manifestação divina através da pureza de nosso coração, através da escolha do caminho de Deus. O mundo hoje, ele oferece todos os tipos de tentações. Eu lembro do Mirza Haydar Ali, que era chamado Anjo do Carmelo. Uma senhora americana chega na presença de Abdu'l-Bahá em 1908 e se lastima, fala para o mestre as dores que está sofrendo com seu esposo, com seus filhos, com sua sogra. Fala dos sofrimentos que a vida tem trazido a ela. Abdu'l-Bahá olha com aquele olhar que é um oceano de ternura, que é uma visão excelsa da beatitude divina. Escuta tudo pacientemente e diz: o que eu te aconselho é amanhã você procurar o Mirza Haydar Ali. O Mirza Haydar Ali, não à toa, foi chamado por nós de o Anjo do Carmelo. A vida toda ele sofreu angústias, pesares e dores. E eu quero que você vá lá, porque aí você conta os seus sofrimentos e angústias e pede para ele lhe contar as dores e as angústias dele. Isso vai consolar a senhora. Essa peregrina ficou tão encantada, ficou tão feliz, que torceu para o dia chegar logo e poder encontrar o Mirza Haydar Ali. E foi no outro dia, chega lá, encontra com ele, e ela, você sabe como é que é, o primeiro sinal de ego é ficar maldizendo a vida, né? Ficar falando mal, ficar reclamando. As minhas costas estão doendo, a minha voz está igual taquara rachada, os meus cabelos que já eram um pouco desapareceram de vez. Tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil. Eu fico o ano todo na academia, em vez de emagrecer, eu só fiz engordar mais ainda, e todo mundo diz que ser magro é que é o tchan. Eu não sei mais o que eu faço. Então as pessoas ficam reclamando de tudo, geralmente tudo é futilidade. Em vez de ficar malhando para ficar magro, por que não malha para ter um espírito decente, um espírito puro? Por que não fica levantando os pesos da devoção a Deus, fortalecendo a alma? Por que não fica na esteira, caminhando o tempo todo no caminho da servitude sagrada? Mas Mirza Haydar Ali ouviu a mulher com todas as reclamações dela. Vocês viram que eu também achei, era um monte de futilidade. Ela então para, depois de uma hora falando, e diz: Senhor Mirza Haydar Ali, o senhor agora poderia me contar as coisas que aconteceram no seu caminho. O mestre falou com um olhar radiante de júbilo que o senhor sofreu tanto no caminho de Bahá'u'lláh, que o senhor passou por tantas dificuldades, que nenhum dia da sua vida foi de repouso. Ele pediu que o senhor me contasse
Mizar Haydar olhou para ela, abriu um sorriso e disse: minha irmã Bahá'í querida, falar dos meus sofrimentos. Nunca sofri, eu não sei o que é sofrer. Eu nunca tive uma angústia, eu nunca tive uma aflição, eu não sei o que é a dor. A minha vida tem sido um presente de Bahá'u'lláh tão grande que eu só vejo coisas felizes, coisas maravilhosas acontecendo. Seu Mizar Haydar, não é possível, porque Abdu'l-Bahá disse que o senhor sofreu sim, então o senhor tem que contar. Ele disse: Abdu'l-Bahá é muito generoso. Eu não fui digno de sofrer no caminho de Deus. Eu nada sofri. Bem, meus queridos, tem uma história que quando eu estava em Abu Dhabi pesquisando sobre anjos, eu gostei muito. Uma história muito curta das tradições corânicas de Muhammad. É uma antiga narrativa persa e com forte inspiração islâmica sobre o aparecimento do Satanás, que eles chamam de Iblis. A história diz assim: Deus criou os anjos para louvá-lo e adorá-lo. Em seguida, criou o homem e a mulher e ordenou que os anjos todos se enfileirassem e que servissem a sua nova criação. Ou seja, Deus chamou todos os anjos e disse: acabei de criar o homem e a mulher. Vocês todos se ajoelhem diante dele, porque ele é o ápice da minha criação. Porém, Iblis, Satanás, que amava Deus mais do que todos os anjos, o outro nome dele era cheio de luz, quer dizer Lúcifer. Vocês sabem, a palavra Lúcifer quer dizer cheio de luz. Eu desconfio que ele era muito cheio, era de ego também, sabe? Esse Lúcifer ficou assim, transtornado, né? Porque ele achava que ele, dentre todos os milhares de anjos que tinha se ajoelhado, ele era o anjo que mais amava a Deus. E ele disse: eu não vou reverenciar esses humanos, porque enquanto eles foram criados do barro, que nós vimos, Senhor, o Senhor soprando barro e criou o homem e a mulher, mas tu criaste do fogo. Eu não vou me ajoelhar diante de uma criatura que veio do barro. E sabe qual a reação de Deus? Deus disse: suma da minha vista, não quero mais te ver nunca. E imediatamente esse anjo, que era o anjo de pura luz, caiu no inferno. Porque estar longe da presença do bem-amado, ser expulso de sua presença, significa o mesmo que estar no inferno. E eu perguntei: mas como é que ele suporta a separação do bem-amado? A história persa tem a resposta. Através da lembrança, do eco, das doces palavras de Deus lhe ordenando: suma daqui, eu não quero te ver nunca mais, vai para o inferno. Nós temos muitas histórias de Santa Teresa d'Ávila, temos histórias muito comovedoras que a gente vai encontrar de São Francisco, também com os anjos. Temos histórias que aparecem muitas visões para os santos, né? Os santos, eles têm uma amizade muito... parece tudo assim, torcida do mesmo clube do Flamengo de lá, sabe? Então, sempre unidos, sempre felizes, sempre satisfeitos. Anjo e santo pensam em gente que se dá bem, viu? Se dá bem. Isso é o que eu descobri. E Santa Teresa d'Ávila é uma dessas que tem umas visões com o anjo perfurando o coração dela com a flecha de ouro, e ela sentindo um prazer que não é desse mundo, porque a flecha que o anjo coloca no coração dela
está impregnada do mais puro amor de Deus. João da Cruz também fala muita coisa, conta, diz, mas nós temos tempo e o tempo está encerrando. Eu acredito que vocês tiveram um pouco essa visão sobre os anjos. É um assunto que merece ser pesquisado e ser estudado. Então eu queria que vocês se lembrassem dessa frase de Bahá'u'lláh. Esse é o dia em que se reuniram os homens e os anjos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.